Muito bom dia, não é? Muito bom dia. 9h06, é sábado. Olha só, sambão. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Não. Por isso que Deus existe. Isso. Para que a gente tenha fé sempre. Sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor é isso aí, né? Não se apavora. Muita calma nessa hora. Bom dia. O que você está fazendo hoje? Qual é a sua arte de viver, né? Mas o que é isso, tia? Nós temos aqui o nosso WhatsApp já liberado, esperando muito que você participe aqui conosco, porque é mais um dia de distanciamento social, de quarentena, de isolamento, e são muitas as pessoas que estão sozinhas. Então, se você mora num prédio e lembra, né, daquela pessoa que mora sozinha, dá uma batidinha na porta, diz para ela não abrir, pergunta se está tudo bem, se ela não precisa de nada, né? Não custa nada, se você tem disposição, tem saúde, tem movimento, né, tá bem, tá tudo certinho, faça isso. Eu estava lendo a matéria de um rapaz, eu não me lembro agora se é em Belo Horizonte, mas acho que sim. Ele se tornou assim uma espécie de faz tudo no edifício, porque a maioria das pessoas é idosa e ele cresceu no edifício, né? Então conhece as pessoas e estava em casa, fora dali, já não mora mais no local. E ele resolveu, então, ir lá no edifício para saber como é que o pessoal estava. E descobriu ali umas senhoras mais idosas, assim, praticamente à míngua, né? Não por falta de dinheiro, mas com medo de sair na rua e fazer compras e tal, sem iniciativa, claro. Porque a pessoa vai ficando, né, sem iniciativa. Então, né, faz assim, faz acontecer. Aí pode ajudar. Eu estava vendo também, ali no Twitter agora há pouco, uma matéria do Cambará, onde, incrível, né? Uma fila enorme de pessoas numa cidadezinha lá do Rockville, uma cidadezinha, e essa fila de pessoas pedindo comida, americanos, brancos, a maioria. E na We've fila... been following an incredible scene at local megamarts. Chopper 4 here showing hundreds of people lined up for food giveaways. Massive crowds making it very challenging to follow social distance guidelines. Let's go live now to News 4's Jackie. Não é nem em Cuba, não é em Venezuela, sabe? Não é, é lá nos Estados Unidos, as pessoas com fome fazendo fila para conseguir uma cesta básica do prefeito. O número de pessoas mortas nos Estados Unidos, eu nem vou falar, que a gente fala e fica depressivo. Eu acho que sim, né? Eu tenho evitado aqui, já deve ter percebido que eu não dou quase números. Porque na medida que você fala, não tem como não ficar depressivo, né? E daí eu estava vendo aqui uma matéria, acho que foi o Oscar de Souza que postou, e tá no nosso Face, né? Simplesmente
eu vou ver se acho aqui, porque eu tinha separado, mas já se foi, né? A gente vai mexendo em outras coisas e tal. E vai passando, né? Mas a prefeitura, tipo assim, solicitou a quadra da escola de samba, de uma escola de samba conhecida aqui em Porto Alegre, e nessa quadra vão ser colocados freezers, por caso de ser necessário, no caso de pessoas, né, morrerem e não ter como fazer assim enterro de todos. Então a gente está evitando e tentando buscar exatamente o que nós vamos tentar, o que nós vamos fazer. E por enquanto não tem muito o que fazer. Por exemplo, o Átila Yamarino, ele está falando que vai continuar o distanciamento, né? Ele comenta um pouquinho aqui, vou pegar a última live que ele fez, que faz 5 horas que ele postou, onde ele diz, né, qual é a situação qual é a situação real do dia de hoje, que é dia 18, né, de abril. Porque enquanto as pessoas não estiverem imunes, enquanto a gente não tiver vacina contra a Covid, que produz o melhor tipo de proteção que a gente conhece, que é a imunidade, todo mundo ainda pode pegar a Covid. Então a gente achata a curva agora, diminui o número de casos, diminui o número de pessoas que precisam de atendimento médico, mas todo mundo ainda continua vulnerável. Eu estou em casa, estou fazendo o possível para não ter contato com nada, com ninguém, para não pegar Covid, mas se eu sair na rua, eu ainda corro o risco de pegar Covid, sim. Então o que isso gera para a gente? Isso gera um problema, imagina como se fosse um incêndio. A gente tem um galpão cheio de algodão, que é uma coisa que pega fogo muito fácil, e a Covid é esse fogo pegando aqui dentro. A gente pode tentar abafar o fogo, a gente pode jogar água, a gente pode afastar o algodão para a chama não pular de um para o outro, esse é o distanciamento social. A gente pode fechar as janelas para não caírem chamas de fora aqui dentro, isso é o que acontece quando a gente fecha as fronteiras. Podemos tomar todas as medidas possíveis, colocar máscara, lavar as mãos, se higienizar para diminuir a chance de contato, isso seria abafar esse fogo para não deixar ele pegar, mas esse fogo é, a essa altura, praticamente impossível de apagar de uma vez. Wuhan, que estava embaixo do governo chinês, que é um governo muito mais autoritário do que a grande maioria dos outros governos, que é um governo que tem condições de tomar medidas muito mais rápidas, muito mais bruscas, muito mais sérias do que outros governos tomaram sem que as pessoas questionem. Então eles puderam literalmente fazer um lockdown em Wuhan, trancar todo mundo em casa e deixar as pessoas presas dentro de casa por meses, e elas não reclamaram, como está todo mundo reclamando no resto do mundo de ter que ficar em casa, ou se reclamaram, não foram ouvidas. Mesmo nessas condições, eles não conseguiram apagar esse fogo. Eles ainda têm alguns casos aparecendo de pessoas com Covid, porque demoraram para manifestar os sintomas, e ainda estão recebendo, mesmo que sejam chineses do resto do mundo, voltando para a China com Covid. Então esse fogo não vai embora. Que esse seria um cenário em que a humanidade sairia dessa daqui numa boa. Seria o cenário em que a gente apaga o fogo, não tem mais risco nenhum, pode abrir as janelas, pode abrir tudo, e a vida volta ao normal. Aparentemente, esse cenário, esse caminho, é quase impossível. O Wuhan não conseguiu fazer. Talvez ele seja possível em lugares muito isolados, como por exemplo a Groenlândia, que se fechou as fronteiras, não recebe mais estrangeiro nenhum, e teve 11 casos de pessoas com Covid recuperados agora, e oficialmente não tem mais nenhuma pessoa infectada por coronavírus por lá. A Groenlândia tem condições de fazer isso. A Nova Zelândia, que é uma outra ilha que fica no meio do maior oceano, fechou as fronteiras, as pessoas voluntariamente aceitaram se trancar em casa por um mês. Eles fizeram isso por 15 dias, agora estão estendendo isso para um mês, para fazer um lockdown sério. E dentro dessas condições, eles talvez acabem com a Covid lá. E depois só vão receber estrangeiros que passarem um tempo de quarentena antes de entrar no país. Então, tirando essas condições, Groenlândia e Nova Zelândia, que tem como parar completamente e não vão receber pessoas depois com coronavírus,
o resto do mundo tem que conviver com a chance desse fogo voltar a pegar, desse incêndio voltar a acontecer, se abrirem completamente. Hong Kong e Singapura, por exemplo, passaram por isso. Eles se fecharam muito cedo, entraram em quarentena, reduziram muito o número de casos, que já caiu, já está chegando lá embaixo, estão reabrindo, mas já estão vendo, logo depois de reabrirem, que o número de casos volta a aumentar e as pessoas são infectadas. Porque não tem jeito. Enquanto 200 milhões de brasileiros puderem pegar coronavírus, toda vez que a gente abrir, esses 200 milhões de pessoas voltam a ficar em risco. E a gente volta a contemplar o cenário, que a gente já falou várias vezes por aqui no canal, de ter uma situação séria. Então, o mais provável, pelo menos no futuro próximo, é que a gente tenha que alternar entre esses ciclos de abertura e fechamento até termos condições de proteger todas as pessoas. Porque esse pacote, esse combustível todo que tem para queimar, esses milhões de pessoas que precisam de atendimento hospitalar, porque a Covid interna uma grande quantidade de pessoas, ainda precisa ser atendido. E a gente tem que escolher como que vai parcelar isso para passar dentro de um sistema de saúde como o nosso, que tem 30, 35 mil leitos disponíveis para tratar pessoas com coronavírus. Tem como a gente acelerar um pouco esse processo, por exemplo, construir leitos, é uma coisa que facilita muito para que a gente possa absorver mais pessoas doentes. O Brasil todo teve hospitais de campanha construídos, Manaus chegou perto do colapso do sistema de saúde e voltou até agora hospitais, leitos, porque está construindo hospital de campanha e porque admitiu o sistema particular junto. Mas mesmo esses leitos dependem de profissionais trabalhando e atendendo as pessoas lá. Então também não adianta a gente sair construindo hotéis e hotéis e hotéis de leitos para tentar trabalhar e tratar 1 milhão de pessoas de uma vez, porque não existem profissionais de saúde suficientes, nem equipamento, nem condições, nem remédio, nem nada, para tratar as pessoas todas dessa forma. Outras coisas que podem ajudar bastante é tratamento e vacinas. Eu fiz um levantamento hoje, dia 2 de abril, que saiu o último grande estudo que eu vi comparando as possibilidades. Eles conseguiram levantar pelo menos 188 testes para novos tratamentos contra a Covid, a maioria com drogas que já são usadas para outras coisas, e isso em andamento, e 146 testes recrutando novos pacientes. Então, ainda estudos para começar, o que dá mais de 330 estudos em andamento para testar novos medicamentos contra o coronavírus. Espero muito que eles deem certo, que vários deles deem certo, para a gente ter várias alternativas, mas esses tratamentos são tratamentos que estão pensando em ajudar as pessoas a saírem mais cedo do hospital e não evitar que as pessoas peguem, porque a gente não tem como fazer 7 bilhões de doses de alguma coisa ou 30 bilhões de doses de alguma coisa para distribuir para todo mundo hoje para garantir que a gente não vai pegar Covid. De qualquer jeito, isso acelera o processo em que a gente pode cuidar das pessoas. Outra coisa que seria o ideal, esse sim acaba com o combustível que tem para pegar fogo, porque tira as pessoas da vulnerabilidade, são as vacinas. Vacinar as pessoas como a gente faz. Isso é o vento pegando no meu microfone, gente. E não vai ter jeito. Perdão pelo vento, eu moro num lugar que venta demais. As vacinas são uma outra forma de poder tirar as pessoas vulneráveis da Covid. Temos pelo menos 115 vacinas em andamento. Vou deixar os 2 estudos coletando tanto os tratamentos quanto as vacinas no Saiba Mais. São pelo menos 115 estudos de vacinas em andamento, 78 registrados e bem acompanhados, dos quais 5 já estão em testes clínicos, que é a última fase do teste, que é já espetar nas pessoas e ver se elas vão estar bem e vão andar. Já falei disso antes, mas esse estudo também que coletou todo mundo, todas as vacinas estão em desenvolvimento, dá uma estimativa do tempo para essas vacinas irem ao mercado. Eles citam a vacina contra o Ebola, que eu já falei por aqui, como a vacina mais rápida já desenvolvida, que levou 5 anos para ser usada. E dão que, como a gente já tem algumas dessas em estágios mais avançados, como testes clínicos, se essas mais avançadas funcionarem, uma expectativa realista seria ver essas vacinas indo para as pessoas no meio do ano que vem. Isso seria o desenvolvimento mais rápido de vacina que a humanidade já viu. Mesmo assim, entendam que não dá para a gente produzir 7 bilhões de doses de vacina de uma vez. Inclusive, isso depende muito de qual estratégia de vacina vai dar certo. A gente vai ter uma live aqui
sobre desenvolvimento de medicamentos, que eu vou trazer um pesquisador dos Estados Unidos